sempre, vamos começar com a limpeza da pele. Hoje eu estou usando a espuma de limpeza facial da Daisy Peroso e faço toda a aplicação com um disquinho de algodão. Uns 2 pumps são suficientes para fazer a limpeza geral do rosto, tirar todas as impurezas e células mortas que tenho nessa pele antes de eu fazer a tonificação. Tônico também vou trabalhar com o mesmo, com a mesma linha, né? Com a linha da Daisy Peroso, esse é o tônico hidratante facial. Apesar dele ser um tônico hidratante, ele não oferece uma hidratação extrema à pele, não deixa a pele oleosa, pode usar sem medo. A pele da Fernanda, que é a minha modelo, ela é um pouquinho mais seca em algumas regiões, por isso estou trabalhando com um olhinho. Tá? Não fiquem com medo também de trabalhar com olhinhos como hidratação, viu, gente? Eu tenho a pele mista e eu uso eles tranquilamente, minha pele não fica mais oleosa e nem compromete a durabilidade da maquiagem, tá? Hoje eu vou usar uma coisa um pouco diferente, eu tô usando o Nat Jelly. Pra quem não conhece, é um gel iluminador multifuncional da Natália Capello. Tô fazendo a aplicação com um pincel Duo Fiber pequeno, esse é o F09 da Dye Makeup e aplico por todo o rosto. No começo assusta, parece um pouquinho efeito surfista prateado, mas fica muito legal. Finalizo com um pouquinho de Fix Plus, só pra dar aquela refrescância pra pele. Tô trabalhando com duas bases na pele da Fê. A Studio Fix NC15 e NC20, ambos os tons, mais a base Ultra HD da Makeup Forever na cor Y245. Assim eu deixo a minha base Studio Fix um pouco mais fluida, tá? Um pouco mais leve, mas que mantenha a cobertura e fique uma cobertura mais bonita. Adoro misturar essas duas bases e faço aplicação com a esponja, como vocês já estão cansados de saber aqui no canal, por isso não deixei muito, não prolonguei muito a aplicação da base, porque é a mesma coisa de sempre. Estou usando dois corretivos, dois da mesma linha, Shape Tape da Tarte. Aplico a cor um pouco mais parelha ao tom da base, né, que é o Light Neutral. E para não ter que fazer várias vezes a aplicação, eu aplico só um pouquinho do mais claro, só mais rente ao canto dos olhos, que é a área que eu quero mais iluminar. Então, o Fair Neutral, eu aplico ele só mais pertinho ali do cantinho interno e abaixo dos olhos. Não faço todo o triângulo invertido com ele, não tem necessidade, né? Apesar que eu quero só a iluminação ali naquele cantinho, então não precisa fazer a aplicação desse corretivo em toda a região. É uma característica minha, eu não gosto de fazer uma iluminação muito exagerada no rosto. Faço todo o assentamento desse corretivo, digamos assim, com uma esponjinha pequenininha da Real Techniques. E aproveito até o restinho que tem no pincel e faço os outros pontos de iluminação no rosto. Contorno, vou fazer um contorno bem leve, tô usando o Camuflagem Creme da Maquia na cor Pecan. Eu uso muito o Pecan e o Ebony, para quem me pergunta quais são os tons que eu mais uso da Maquia para contorno, são esses dois tons. Eu gosto muito deles porque eu acho que eles são tons um pouco mais neutros, eles não são nem muito alaranjados, nem muito rosados. Eles me agradam bastante. E eu acredito que o Pecan é um pouquinho mais claro que o Ebony, tá? Faço toda a aplicação maior, assim, nas regiões maiores com um pincel da MAC, o 130, ele é bem similar ali ao F09 da Dye Makeup, então tanto faz, eles são um Kabuki Duo Fiber. E dou todo o acabamento nesse contorno para fazer a difusão desse contorno na base com a esponjinha que eu apliquei a base. Tirei um pouquinho do excesso da base para não correr o risco de eu acinzentar o meu produto, tá? Mas dou um acabamento com a mesma esponja. No nariz eu tô utilizando o mesmo produto, mas tô usando um pincel um pouquinho menor. Esse é um pincel da Macrylan. Agora eu não lembro a numeração, se é a 11, a 12, a 13, mas é um pincelzinho bem pequenininho da Macrylan que eu adoro usar ele pra fazer o contorno de nariz. O contorno de nariz que eu faço, gente, ele é mais um contorno só pra devolver a sombra que a gente tem nessa região do que necessariamente afinar muito o nariz, tá? Faço a aplicação do iluminador. Aí vai parecer que eu tô aplicando bastante, mas é que esse iluminador, ele tem uma textura um pouquinho diferente, ele não esfarela. Então eu tenho que pegar ele com um pouco mais de vontade no pincel e aplicar várias vezes para ele ficar um pouco mais aparente. Esse iluminador lindo, maravilhoso da Smashbox em colaboração com a Vlada. Faço toda a aplicação com o pincel F21 da Dye Makeup, adoro esse pincel para fazer a aplicação de iluminador. E passo iluminador em todas as regiões, todas as áreas que eu quiser um pouco mais de luminosidade no rosto. Agora eu faço toda a selagem dessa pele. Estou usando o pó solto da Too Faced da linha Pitch Perfect. Vocês sabem que ele tem sido o meu pó favorito. No último ano, sim, eu não consegui ainda, sim,
assim, comprar um que substituísse esse, que fosse tão bom quanto. Eu gosto de outros pós, mas esse realmente tem sido, assim, o meu número 1. Eu gosto muito desse pó, as modelos gostam, as minhas clientes, quando eu uso, elas adoram ele também, porque ele tem um cheirinho muito gostoso. Enfim, é um dos meus pós favoritos mesmo, pra mim ele continua em primeiro lugar. Depois vou removendo um pouquinho do excesso com um pó compacto Mineralize Skin Finish na cor Medium. Ele vai ajudar a tirar um pouco do peso do pó solto, não ficar com aspecto tão rebocão, tá? E fica bem bonito esse acabamento com o pó Mineralize. Faço o reforço do contorno em pó com esse Duo, que é do Patrick Star, da coleção dele de primavera. Infelizmente, a coleção do Patrick Star não vem pro Brasil, né, da MAC do Brasil. É uma pena, porque é uma coleção, são coleções muito bonitas e eu aproveitei e comprei, quando eu viajei pra fora, eu comprei o kitzinho dele, que vinha alguns produtos, inclusive esse Duo de blush com contorno. E faço aí toda a aplicação com um pincel também Duo Fiber da Real Techniques. Finalizo com um pouquinho de bruma, novamente com o Fix Plus da MAC em todo o rosto, pra selar a glicerina, já dar uma selada. Tô usando essa paleta, gente, essa paleta eu nem coloquei nada de referência dela, porque ela é uma paleta muito antiga. Ela é uma paleta sem marca, ela é Xing Ling mesmo, mas ela tinha as cores que eu precisava para fazer essa maquiagem. Então faço toda a aplicação, primeiramente com essa sombra lilás mais fria, bem clarinha, e faço todo o desenho do côncavo, desde o canto externo até o canto interno. Tô trabalhando com o pincel 221 da MAC, e tá vendo que eu tô fazendo um formato um pouco mais arredondado. Essa maquiagem é muito simples, a gente vai trabalhar só com 3 cores, sério, só 3 sombras. É bem bobinha, entre aspas, essa maquiagem, é uma pálpebra luz bem sutil, bem leve. Depois dessa primeira cor, eu vou usar essa paleta da NYX, a Ultimate Brights, que tem essas cores lindíssimas, e vou alternar entre essas duas cores que são um roxinho quase para um rosa, que é uma cor um pouco mais quente, porque minha modelo, como ela tem uma cor de pele, um tom de pele um pouco mais quente, para esse tom frio não ficar muito contrastante da sombra, não ficar tão contrastante com a pele dela, eu tô dando um acabamento na bordinha dessa sombra com umas cores um pouquinho mais quentes para ficar mais razoável o contraste com a pele. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Aí eu vou pegar uma sombra lilás mais escura, para dar um pouco mais de profundidade pro meu canto interno, pro meu canto externo e côncavo, tá? Vou aplicar ela em toda essa região aí de canto externo para canto interno, como se fosse um arco-íris, beleza? Dou uma reforçadinha com as cores mais rosadinhas nas bordinhas para manter essa transição do lilás para a pele, só dando um acabamento. Inclusive, essas mesmas sombras que a gente trabalhou no côncavo para dar acabamento, a gente vai aplicar no centro da pálpebra, terminando de selar nosso corretivo e dar o toque de cor aí no centro da pálpebra. Bem simples, né? Na linha d'água eu vou utilizar um lápis da NYX, o Focus White, na cor Linen, que ele é um rosinha, bem clarinha, bem sutil. E por fora eu tô usando o White Smoke, que é a versão mais roxinha. E depois eu aplico um pouquinho desse Chroma Line na cor Rich Purple. Vocês já viram aqui no último tutorial esse Chroma Line. Ele é um roxo um pouco mais escuro, então por isso que eu apliquei um lápis por baixo, para quando eu colocasse esse... Ele é quase um paint pot, né? Para quando eu colocasse esse produto roxo mais escuro, ele não ficasse tão escuro e ficasse com uma cor mais compatível com as sombras que eu utilizei lá em cima. Por isso que eu passei o lápis por baixo, só para vocês não estranharem muito, tá? Depois reforço a parte inferior com as cores lilazes que a gente trabalhou ali na parte de cima, a primeira mais clarinha. A gente vai só dar uma selada nesses produtos cremosos que a gente passou, né? Lápis, Chroma Line e tal. Então a gente só vai dar uma seladinha com a sombra ali lilás. No canto interno, tô usando essa paleta da Huda, que é a Gemstone Obsessions, a primeira cor, que é esse tomzinho de lilás, para iluminar o cantinho interno. Gente, essas sombras cintilantes da Huda, elas são tão incríveis que você não precisa nem umedecer o pincel para elas ficarem nessa intensidade. Elas são, assim, incríveis. Foram as sombras que mais me surpreenderam da Huda, foram as cintilantes dela. Parece uma manteiguinha. Essa parte é totalmente opcional,
tá? Então se você não quiser, pode parar por aí. Tô aplicando um pouquinho de cola de glitter, que eu vou colocar um pouquinho de glitter no canto interno, vai puxar mais pra uma maquiagem um pouco mais conceitual, entre aspas, tá? Então por isso que eu falei, quem não quiser fazer essa parte, pode parar aonde a gente já tinha finalizado antes de colocar cola. Tô usando esse glitter que é um pouco hexagonal, ele tem uma partícula um pouco maior, propositalmente, obviamente. Não tem marca, ganhei uma vez de uma loja que vendia frações de glitter, mas qualquer glitter hexagonal funciona. E para dar um acabamento, porque como o glitter hexagonal é um pouco mais difícil de dar acabamento, eu tô trabalhando com um glitter SM01, que é da Secret Makeup, que o pessoal da MF Maquiagem vende. E ele vai acentuar um pouquinho a dureza, digamos assim, desse glitter hexagonal, que é um pouco mais difícil de dar um acabamento bonito. Então eu fui com um glitter um pouco mais fininho, para dar um acabamento entre um e outro ali. E ficar mais no tom da sombra cintilante que eu tinha aplicado por baixo. Aplico os cílios, já tinha passado máscara de cílios, utilizei a máscara da Bruna Tavares. E esse cílio, gente, também Xing Ling, eu não lembro a referência dele porque eu acho que eu joguei a caixa fora e eu demorei pra editar esse vídeo, então eu não lembro qual que é a referência dos cílios, me desculpem, tá? Mas é um cílios pequeno, é de Mink, mas ele é um cílios pequeno. Na boca eu tô utilizando esse batom, o Melted Matte da Too Faced na cor Cool Girl. Eu amo esse batom. Ele fica parecendo um veludinho na boca. E dou um ar de luz ali pro centro dos lábios com o batom cremoso da RZ na cor 74. Tô amando também esse batom da RZ. Aí, pra finalizar, créditos ao nosso hairstylist aí do nosso vídeo, dos nossos últimos vídeos, Ítalo Rosa, meu cabeleireiro maravilhoso. Sigam ele no Instagram, marquei aí no vídeo pra vocês os trabalhos dele, é sensacional. Não só no penteado, mas né, como no loiro, como vocês estão cansados de ver meu loiro maravilhoso aqui no canal, tá? Ele fez esse penteado incrível pra gente aí nesse vídeo. Obrigada, Ítalo, obrigada, meu amor, sempre aí topando nossas maluquices. E assim a gente finaliza a maquiagem, a proposta de maquiagem primavera e verão pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E obrigada também a Fernandinha, linda, maravilhosa, por ter me emprestado mais uma vez o seu rostinho aqui no canal pra fazer essa beauty aí, essa maquiagem, essa proposta pra vocês, tá certo? Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.